Porque o acidente, ele acontece no ambiente aqui que nós estamos. Ele está no estúdio, a sua cadeira quebra, você pode cair e se machucar gravemente. Ele acontece no ir e vir, na sua casa, no trânsito, no carro, no metrô. O acidente acontece num local chamado ambiente. Ele acontece num determinado horário do tempo, dentro do período das 24 horas. 90% dos acidentes urbanos de trânsito acontecem 5 minutos antes ou depois que você saiu de casa. Só um exemplo para contextualizar. E o acidente acontece pela presença física do ser vivo, humano ou animal. Claro. Esses 3 elementos comungados, pode acontecer o acidente. E o que é para o telespectador entender, né, Joelma, que nós estamos conversando? O acidente é desde um cortinho no dedo, a perda de uma mão, de uma perna, a morte individualizada ou a morte coletiva. E os números são monstruosos. E a história da humanidade, sempre, você falou sobre afogamento em banheiras. Crianças de 1 a 4 anos, estão sujeitas. Meu querido, foi bom você estar aqui. E nós vivemos, Joelma, num país com 210 milhões de pessoas, não é isso? 150 milhões de pessoas são pobres e miseráveis. O que eu estou dizendo para você, telespectador, para vocês dois? O ambiente dessas pessoas colabora significativamente. Nós estamos falando de uma cidade como São Paulo, mais de 22 milhões, de 6 a 7 milhões moram em comunidades, 1 milhão mora em cortiços, 40 mil pessoas moram nas ruas. Daqueles 150 milhões de brasileiros pobres e miseráveis. Fala-se em 40 milhões de pessoas, estado de miséria, ausência total de tudo. Estava conversando com a menina, também no bastidores, a sua funcionária, a senhora da limpeza. Ela chega aqui às 7, ela tem que sair, por exemplo, 4 horas da manhã na periferia e ela deixa suas crianças presas. As 4 criancinhas que ela tem e a mais velha de 9, com o pressuposto que elas estão seguras, atribuindo àquela criança responsabilidades que ela não tem. E a gente assiste todo esse universo. Então, a minha preocupação, e por isso que eu criei esse programa educacional, é trabalhar com a educação preventiva. Você criar situações comportamentais, porque o acidente ele é fruto do mau comportamento. Você deu um outro ponto muito legal, toda casa ela precisa ser adaptada ao público que você tem. Claro. 70% dos acidentes com idosos, Joelma, eu sou um homem de 64 anos. Não parece. Aos 60 eu fui carimbado como idoso. Está então, longe disso, né, O que acontece? O idoso adquire uma doença chamada quedofobia, medo de cair. 70% das mortes de idosos em ambiente hospitalar tem como causa um acidente. Aquele idoso que é superativo cai e se machuca, quebra a bacia nessas calçadas maravilhosas da cidade de São Paulo. Principalmente agora com a máscara, que nós perdemos a visão para baixo. Além da visão, o idoso perde um conjunto de outros sentidos de mobilidade, de visão, força, exatamente. Então, os acidentes eles se agravam. 70% das mortes de idosos tem como causa um acidente. Aquele idoso que era altamente produtivo, se acidentou, fraturando a bacia, e fica alguns dias no hospital e o restante em casa. A autoestima dele vai lá para baixo, ele fica suscetível a uma pneumonia, morreu de pneumonia. O que literalmente causou a morte desse idoso? A queda. A queda. Então, são assuntos muito, muito importantes. Isso é tecnologia para a vida.